Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos toda segunda-feira, às 8h30 da noite, e rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter o melhor programa em vibrações de paz e de harmonia. Já aqui na tela, conosco, o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez e que Jesus possa nos abençoar mais uma vez no dia de hoje. Hoje, nós vamos iniciar uma conversa tendo por base um texto que é de minha autoria, mas eu vou esclarecer que, na verdade, não é de minha autoria. Na verdade, o texto que leva o meu nome é uma adaptação para o meio escolar, para o professorado, de uma mensagem originariamente escrita por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, e que se encontra no livro Passos da Vida. A abordagem do Chico Xavier, do Emmanuel, desculpe, a abordagem do Emmanuel, claro, é uma abordagem eminentemente espiritual, espírita, inclusive no meio da mensagem ele fala algumas coisas voltadas mesmo para a questão da imortalidade da alma e da reencarnação. Mas o texto é essencialmente educacional. Então, quando batemos os olhos nesse texto do Emmanuel, nós logo pensamos, esse texto tem que ir para os professores, mas não pode ir do jeito que o Emmanuel escreveu, porque senão ele será rejeitado. Então, foi quando, mais ou menos 25 anos atrás, eu fiz a adaptação do texto para que pudéssemos, então, utilizar junto ao professorado, respeitando as mais diversas crenças. E aí surgiu o texto Se as Letras Bastassem, que é justamente o texto base da nossa conversa que vamos ter hoje. Eu sempre faço esclarecimento, porque como o programa é um programa espírita, e os espíritas assistem um programa, alguém vai encontrar a mensagem do Emmanuel e vai falar: oi, Marcos, como é que você assinou esse texto se o texto não é seu? A adaptação é minha, tá? Mas o texto original, então, é do nosso querido Emmanuel. Feito esse esclarecimento, Ronaldo, vamos então iniciar a nossa conversa. Se as letras bastassem. Nós já utilizamos, não é, Ronaldo, durante muitos anos esse texto em palestras, encontros, seminários, oficinas, junto aos professores, não apenas aqui do Rio de Janeiro, mas por este Brasil. Aliás, o texto está na internet, pode ser encontrado sem nenhum problema, né? E sempre tivemos uma repercussão bem positiva sobre ele. Então, a pedido do próprio Ronaldo, nós estamos trazendo o texto aqui para o programa. E, Ronaldo, como foi você que sugeriu, né, que pediu que o texto fosse trazido, então, vou passar a palavra para você dar o pontapé inicial da nossa conversa. Perfeitamente. Já inicio aqui perguntando a você o seguinte: o nosso programa é Espiritismo e Educação. Então, o texto não tem nada a ver por ser explicitamente ligado a uma educação, ou qual a educação que ela está... Eu não vou ler ainda, eu quero que você explique por isso. No programa Espiritismo e Educação, o texto foi tirado basicamente de Emmanuel. Aí, Rosane, muita paz, minha prima, que Jesus te abençoe a todos. Sobre Emmanuel, e que você fez essa adaptação adequando, né, a nossa realidade educacional. Mas e daí? Não tem nada a ver? Não pode ser aplicada? Talvez nas escolas, nas universidades como estudo, como você mesmo colocou, nós já fizemos algumas colocações com o estudo, perdão, com esse texto, e por que não? Claro que pode, Ronaldo. O texto do Emmanuel, o texto original dele, teria, claro, resistência se nós o levássemos para o meio escolar, porque é um texto espírita, em todas as linhas. Então, como nós estamos trabalhando junto aos professores, meu pensamento foi o seguinte: bem, não dá para levar o texto do Emmanuel
porque eu tenho que tirar as partes em que ele fala abertamente dos princípios da doutrina espírita. E nós sabemos que entre os professores nós temos os espíritas, os evangélicos, os católicos, os ateus, os materialistas e assim por diante. E aí veio a ideia, eu vou adaptar a linguagem do Emmanuel, vou tirar determinados trechos, tá? E outros eu vou deixar exclusivamente ligados mesmo à educação, porque é o que ele faz, é um texto educacional, o do próprio Emmanuel. Bem, o texto, então, assinado por mim como adaptação, ele serve também para os espíritas, para os evangelizadores da infância, por exemplo? Claro que sim, sem nenhum problema, porque é um texto voltado à educação. E o espiritismo é doutrina de educação. E quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando de um processo educacional. Então, claro que no meio espírita, nós poderíamos utilizar tanto o texto original do Emmanuel, quanto o meu texto aqui adaptado. Agora, esta adaptação que eu fiz, ela está mais centrada mesmo na educação. Então, sem dúvida que, se as letras bastassem, é um texto para todo mundo, para todos os educadores. E podemos ter uma ponte aí em relação, se as letras bastassem, com o exemplo do Cristo, que não estudou, não teve universidade, não teve escola? Tem alguma coisa a ver? Com certeza. Você lembrou agora um fato histórico que é muito importante. Jesus não frequentou escola. Na época dele, né, 2000 anos atrás, vamos entender um pouquinho como funcionava isso entre os judeus. Aqueles que podiam estudar e que poderiam chegar ao Templo de Jerusalém junto com os sacerdotes eram os judeus, filhos de judeus mais abastados. Tá? E nós sabemos que Jesus, filho de José e Maria, que José era um carpinteiro de uma cidade pequena, quase que uma aldeia, que é Nazaré, e lá na Galiléia, e, portanto, ele era de uma família pobre. Para fazermos uma comparação aqui, vamos comparar Jesus com Paulo de Tarso, a nível educacional. Paulo era um judeu da cidade de Tarso, sendo que seu pai, né, que tinha migrado lá para a cidade de Tarso, seu pai era um comerciante rico. Como o pai de Paulo era um comerciante rico, ele bancou os estudos de Paulo na sinagoga da cidade de Tarso. E depois, mais ou menos naquela faixa dos 12 anos de idade, o pai de Paulo, que na verdade ainda era Saulo, né, do Saulo de Tarso, o enviou para os estágios, como estudante, para Jerusalém. E aí, então, a família mais abastada pagava aos sacerdotes do Templo de Jerusalém para que o filho ficasse lá, fizesse um estágio de mais ou menos 2 anos estudando as escrituras sagradas. Então, com 14 anos, o filho voltava para a família e, a partir dos 18 anos, ele voltava para a família e para a sinagoga, tá, de origem da sua cidade, para continuar os estudos. E, aos 18 anos, ele tinha o direito de voltar a Jerusalém e começar a trabalhar junto com os sacerdotes e fazer a sua formação para doutor da lei. Foi exatamente isso que aconteceu com o Saulo, que vai se transformar no Paulo de Tarso. O pai dele podia, o pai dele tinha dinheiro, tá? Então era abastado. Com Jesus, nada disso aconteceu. Ele apenas, lá em Nazaré, ele apenas, como qualquer judeu, ele apenas frequentava a sinagoga e recebia lá as aulas lá do rabino, responsável pela sinagoga. Então, ele não pôde ter estudos bancados pelo pai, ele não pôde estudar lá em Jerusalém, nada disso. Mas, aos 12 anos, como está lá no Evangelho, ele foi levado, que isso era uma tradição judaica, ele foi levado pelos pais a Jerusalém, para que no Templo de Jerusalém ele pudesse receber a bênção, e era todo um ritual que se fazia, porque o menino, aos 12 anos de idade, passava a ser considerado um homem. E ele passava por uma sabatina,
feita por alguns doutores da lei, alguns dos sacerdotes. E, conforme consta a narrativa lá do Evangelho, ele espantou os sacerdotes pelo alto grau de conhecimento que ele tinha das Escrituras Sagradas. E que ninguém sabia de onde ele tinha tirado esse conhecimento, porque ele não tinha estudado. Tá? Então, nós vemos em Jesus um espírito superior. Então, o fato de você não ter os estudos não quer dizer nada. Nós somos espíritos. Estamos trazendo toda uma bagagem de vidas passadas, todo um preparo para esta encarnação, mas nós aqui que somos imperfeitos, somos necessitados, sim, da educação, tanto da orientação dos nossos pais quanto dos nossos professores, e avançar também no conhecimento. Tá? Então, é muito interessante isso, ver que Jesus, que não frequentou escola, Jesus, que não tinha diploma, nada disso revolucionou o mundo. Não é? Então, a questão do certificado, do diploma, não quer dizer muita coisa para nós. E Jesus, justamente, é esse exemplo. Então, ele é muito importante quanto a isso. Temos aí Seja, de Viena. Boa noite também, muita paz, saúde. Gratidão mais uma vez por estar aqui conosco. Marcos, mas vamos lá, não quero entrar no... que o título já nos chama a atenção. Se as letras bastassem... Olha aí, Marcos. Seja, né? Viena. Bom. Se as letras... O título já diz, se as letras bastassem. Mas vamos lá. Nós colocamos, então, a instrução na frente do amai-vos. O que os Espíritos pedem, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Eles deixam claro. Amai-vos, eis o primeiro, e o segundo mandamento, instruí-vos. Então, nós invertemos a posição. No campo educacional e na formação das novas gerações, isso está invertido já há muito tempo. Né? Nós realmente colocamos a instrução como prioridade. A formação técnica, a aquisição de conhecimento, isso é a prioridade da prioridade e não é de agora. Nós estamos assistindo isso de há muito tempo, não apenas no Brasil. Mas você lembrou bem, os espíritos superiores na codificação espírita são muito claros, falando para nós espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso nos remete a Jesus, porque Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o que é da nossa parte humildade. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, o amor está erigido tanto por Jesus quanto pelos espíritos superiores como a nossa prioridade. Por quê? Porque sem amor, o conhecimento pode se transformar em algo estéril, ruim. E, aliás, nós conhecemos muito bem isso na história da humanidade, né? Pessoas com muita instrução, com muito conhecimento, uma inteligência ágil, com muitas habilidades e competências, mas que só fizeram mal. Só ocasionaram destruição, dor e sofrimento. Porque para esses personagens da história, faltou o sentimento. E o sentimento está ligado ao amor. Por isso que o amor precisa ser prioridade, para que possamos aprender a utilizar essa inteligência, esse conhecimento, para praticar o bem aos outros, pensando na coletividade. Nós estamos vendo, nos tempos atuais de fake news, quem fabrica fake news é pessoa muito inteligente. Quem usa a inteligência artificial que surgiu agora para criar todas essas coisas é muito inteligente, tem muita instrução, tem muito domínio da tecnologia, e não apenas da tecnologia, mas da ideologia que defende, da sua filosofia de vida. Não faz por fazer, faz com planejamento. Então, nós estamos assistindo inteligências, mas sem amor, sem sentimento. E muito pouco preocupadas se estão fazendo estrago na vida dos outros e na sociedade de uma forma geral, porque normalmente defendem apenas posições individuais ou de grupos de interesse imediato. Então, por isso
que realmente o amor é a base da educação e tem que estar na frente da instrução. O interessante é que ele não fala em separação. Primeiro mandamento, amai-vos, o segundo, instruí-vos. Então, concomitantemente, pode-se trabalhar os dois. Não necessariamente ficarmos só no amai-vos e depois no não. Ele fala isso de uma maneira que possamos trabalhar isso junto, colocando o amor em primeiro lugar. Agora, Marcos, sintetiza para nós o que é esse amor em matéria de educação, para que nós possamos visualizar o que os Espíritos nos trazem em relação a esse amai-vos e isso instruí-vos. Porque o amor também não deixa de ser uma instrução, porque vem de dentro da alma, vem de mim para com o outro e do outro para comigo mesmo. Ou eu estou fora disso? Não se trata também de uma instrução? Bom, há muito tempo que no campo da educação nós temos diversos escritores, pedagogos, pesquisadores, filósofos que sempre falaram que o amor é a base da educação. Então, isso é uma espécie de consenso, pelo menos na teoria, que o amor é a base da educação. Agora, você colocou bem. Isso não significa então, que vamos deixar a instrução de lado, porque nós só vamos aprender a amar. Não, porque o amor também precisa da razão. Sem a razão, o amor também se perde. Amor, se nós formos dar uma definição à luz da doutrina espírita, amor é o sentimento por excelência. O amor é o maior dos sentimentos. Bem, nós precisamos agora saber o que é sentimento. Porque você, teoricamente, fala, o amor é o maior sentimento que existe. Tá, mas se eu não souber o que é sentimento, vou ficar na mesma. Então, dando uma pesquisa rápida, nós logo descobrimos que sentimento é disposição afetiva. Essa disposição afetiva pode ser disposição afetiva para um ser, pode ser disposição afetiva para uma ideia, pode ser disposição afetiva para um objeto. Tá? Mas nós estamos falando aqui da disposição afetiva para um outro ser humano, né? Para o seu semelhante, disposição afetiva pelos animais, pela natureza que nos cerca e da qual nós necessitamos para viver aqui na Terra. Então, é disposição afetiva, ou seja, eu estar disposto a compreender o outro, a respeitar o outro, a tolerar o outro, a caminhar com o outro, a construir com o outro, a entender o outro. Isso é sentimento. E isso requer, obviamente, sensibilidade, que hoje em dia nós estamos falando muito de empatia, né? Saber nos colocar no lugar do outro. Mas não é só isso. Essa definição está encurtada. Empatia é saber, é aprender a saber se colocar no lugar do outro e sentir o outro. Porque senão você vai usar apenas o pensamento racional. Não, você tem que sentir. Isso que é importante. Aí nós vamos entender o amor. Então você vai olhar para a outra pessoa e vai se abster de julgá-la, porque primeiro você vai tentar se colocar no lugar dela e entender as circunstâncias que a envolveram, sentir o estágio, né, evolutivo em que ela se encontra. E se você, no lugar dela, de repente, será que você faria realmente diferente? Ou você acabaria fazendo o que ela fez diante daquela circunstância? E é aí, então, que nós vamos aprender a não julgar. É aquele caso da mulher adúltera, porque Jesus não a julgou, apenas pediu que ela não pecasse mais, não cometesse mais o erro do adultério. E os discípulos, mas Senhor, mas ela de qualquer maneira não errou? Bom, é fácil falar que ela errou, né? Mas por acaso ela vive sozinha? Age sozinha? Ela era casada. Cadê o esposo? Ela é casada, porque ela foi pega em adultério. Ela é casada, cadê o esposo? Na lei judaica, naquela época, dizia que o esposo, se conhecesse uma outra mulher e se cantasse com outra mulher, podia expulsar a esposa de casa para poder ficar com a outra e casar novamente. Ora, e a mulher que era repudiada pelo seu esposo não tinha direito a absolutamente nada.
E, normalmente, não podia voltar para a casa dos pais, porque era vergonha para os pais, para a família. Ora, essa mulher vai viver aonde e do quê? É fácil julgá-la, né? É fácil condená-la. Nós precisamos saber nos colocar no lugar dela, entender todas as circunstâncias e a razão dela para sobreviver, embora ainda sendo casada, porque nem sempre. Olha que situação que acontecia naquela época. O esposo podia expulsar a esposa de casa, mas nem sempre ele dava a carta de divórcio. Então, perante a lei judaica, ela continuava casada, embora não estivesse mais com ele e nem na casa, e já tivesse sido substituída por outra. Aí, ela não pôde voltar para a casa dos pais e teve que viver da caridade pública, que, vamos falar a verdade, na época não existia entre os judeus. Era uma mulher repudiada. Então, ela caía na vida. Vai se sustentar de que jeito? Ah, bom, vai se prostituir. Não, mas pela lei ela ainda é casada, então isso é adultério. Então ela tem que ser apedrejada porque cometeu adultério. Ora, isso é hipocrisia. Pura hipocrisia, nada mais do que isso. Você jogou a mulher na rua da amargura, ela, para se virar, foi ter relacionamento com outro, mas aí agora ela tem que ser presa e apedrejada porque isso é adultério, porque o casamento dela não foi, perante a lei, anulado. Então, nós temos que entender essas circunstâncias, e aí é que entra justamente o amor, o sentimento. Por quê? Porque o outro é nosso irmão, é nossa irmã. Todos nós somos filhos de Deus. E é isso que nós vamos entender. Então, isso é que é amor. É esse sentimento que nos faz nos colocar no lugar do outro, e aí sentir, compreender o outro, para poder, então, ajudar. E é claro que nesse sentimento nós temos também os laços afetivos que vão, então, nos unindo pouco a pouco, né, e que vai fazendo com que tenhamos uma grande afinidade um com o outro, e esses laços vão nos unindo através das encarnações e fazendo a família espiritual. Então, o Isamitiba está certo quando ele diz quem ama, educa. No aspecto... Sem dúvida, Ronaldo. Agora você lembrou de um livro belíssimo do Isamitiba. Quem não conhece, gente, põe aí na internet. Isame, é com C cedilha, Isamitiba. Ele já desencarnou, um grande psicólogo e educador brasileiro, de origem japonesa, e que nos deixou esse livro maravilhoso, entre vários livros, aliás, né? Quem ama, educa. E é verdade. Quem ama, de fato, consegue educar. Infelizmente, ainda há muita deturpação, Marcos, e por isso que eu estou fazendo toda essa preleção com você. Uma deturpação muito grande, porque a educação vem de casa, realmente vem de casa, e começam aquelas discussões todas que nós já sabemos. Quem tem que amar é a família, quem tem que fazer isso. Mas vamos lá. Nós estamos lidando com seres humanos. Ora, se nós somos seres humanos, estamos num processo de educação, não podemos apenas pensar na instrução enquanto que a conduta fica à mercê de um egoísmo puramente orgulhoso, vaidoso. Nós observamos isso no dia a dia. Saiu do portão para fora, quando entra nas escolas ou dentro do ônibus, a má educação, a postura, a conduta nossa em relação ao outro ainda está muito aquém. Não é falta de amor? É só para que possamos refletir no que o Marcos está colocando, o que nós estamos colocando aqui no sentido do que nós vamos ler agora. A instrução nos torna mais arrogantes? Isso é relativo, porque tem pessoas também analfabetas, semi-analfabetas, que têm a sua arrogância também. O que se quer mostrar que não basta as letras, o estudo puro e simplesmente. Precisamos resgatar, e isso é urgente, a nossa humanização, a nosso lado humano. Que parece, Marcos, que ficamos à mercê. Hoje tem aí, você tocou bem no assunto da inteligência artificial. Nós estamos robotizados? Essa fala é antiga.
Será que nós estamos nos robotizando? Se nós formos lá atrás, na década de 30, 20, 30, o Charlie Chaplin já mostrando esse aspecto das máquinas, né? Sois homens ou sois máquinas? Quer dizer, o próprio Chaplin já trazia esse aspecto da humanização, a indústria, aquela época da indústria chegando e tal, tá? O homem-máquina, tem até a cena do filme que mostra ele, esqueci o nome do filme agora, mas que mostra ele lá fazendo tempos modernos, né? Quem não assistiu, assista, por favor, porque é atualíssimo. Então, Chaplin também, nós estamos falando aqui de pessoas não espíritas, já falando de Samitivo, já estamos falando aqui de Charlie Chaplin, para vermos que esse lado humano é o que está faltando. Então, quando nós falamos em amar e instruir, é nesse aspecto, nós estamos dando com o outro. Então, é se colocar no lugar do outro, e nós que já fomos alunos, será que nós não temos alguma coisa que reparar em nossos professores, os bons, e aqueles que nos marcaram de uma maneira ou de outra, de uma maneira ruim? É uma reflexão. Marcos, pode falar alguma coisa aí, depois eu vou ler. Acho que você entendeu onde nós queremos chegar. Vamos ressaltar aqui que nós não estamos separando a instrução do amor, o amor da instrução. Que isso fique bem claro, porque nós precisamos desenvolver tanto um quanto o outro. Então, na educação, seja na família, seja na escola, nós precisamos trabalhar esse desenvolvimento integral, harmônico, tanto do potencial intelectual, cognitivo, quanto do potencial emocional, afetivo, do espírito, que todos nós somos. Será sempre prejudicial você pender muito para um lado ou muito para o outro lado. Nós precisamos tentar encontrar equilíbrio nisso. Até porque, para estudar o amor, você precisa pensar. Tem que usar a razão também, tem que usar a inteligência. Mas por que eu devo amar? Por que eu tenho que saber me colocar no lugar do outro? Tudo isso requer o uso da intelectualidade, em debates, leituras e exercícios práticos, porque eles são muito importantes. Então, esse é um ponto que nós temos que ressaltar. Tá? O amor é o mais importante, mas não quer dizer que nós, espíritas, estamos descartando a inteligência, estamos descartando a instrução. Nós não estamos aqui propondo, acaba com esse negócio de ter aula de história, isso e aquilo na escola, porque não é nada disso, porque tudo isso é muito importante. Agora, o que nós estamos aqui dizendo é que não adianta apenas você saber que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 e descobriu o Brasil. Essa é uma informação, ok, que você vai conhecer pela internet, nos livros de história e assim por diante. Mas você conhece mesmo a história? Todas as circunstâncias, o que levou o Pedro de Cabral a vir para cá, dizem, né, ou diziam isso antigamente, né, que ele ia, na verdade, para a África, mas cadê os ventos? Não. Aí os ventos nada de vir, aí a correnteza foi levando as caravelas até que no meio do oceano. Ora, mas quando os ventos voltaram, Ronaldo, vamos pensar aqui, quando os ventos retornaram, por que ele não deu meia volta? Seria para a África, era só dar meia volta, não é? A calmaria passou. Mas, curiosamente, Ronaldo, ele não deu meia volta e seguiu o Atlântico afora para bater aqui. Foi sem querer. Esqueceu a bússola? Pois esqueceu o astrolábio, aquela coisa toda, e quando chegamos numa terra nova, olha só. Não é nada disso. Na verdade, eles já sabiam disso, porque em 1492, Portugal já tinha assinado com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, né, que cortava uma linha que cortava a América. Ronaldo, se eles não conheciam a América, eles dividiram o oceano entre eles, né? Claro que eles sabiam da existência das terras aqui, porque outros navegadores antes de Pedro Álvares Cabral, antes de Cristóvão Colombo, já tinham estado por aqui. Os mapas, mais ou menos, já existiam. Mas o que acontece é que a frota portuguesa tinha que despistar ingleses e franceses.
Por isso que pegou a rota como se fosse para a África, onde Portugal já tinha colônias. Até que, quando eles perceberam, bom, olha só, não estão mais nos vigiando. Aí, deu meia volta e vieram aqui para o Brasil, porque era preciso se estabelecer aqui. E foi uma luta, né, Ronaldo? Porque franceses e holandeses não deixaram barato isso. E vieram para cá para tentar expulsar os portugueses. Nós dois aqui estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro quase ficou na mão dos franceses. Houve uma batalha enorme aqui, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, mas os portugueses acabaram vencendo. Então, todo mundo de olho aqui. Então, não basta apenas você conhecer a data e o nome do descobridor. Não, você precisa conhecer todos os fatos históricos que envolvem política, a religião, as questões sociais, a economia. Tudo isso está envolvido. Então, claro que nós vamos utilizar a inteligência, mas também não adianta ter tudo isso de forma fria, tá? Perfeito. Insensível, porque aí vai fazer muito estrago, não apenas para você, mas para os outros. É isso aí. Ilustrar é tudo que faz, é ter sentimento nas coisas que fazem. Bom, agora vamos ao texto, para que nós possamos compreender a importância do texto de Emmanuel, mas que Marcos fez uma adequação aqui muito interessante. Se as letras bastassem, não veríamos as principais nações alfabetizadas patrocinando o ódio e a destruição através das guerras. Se as letras bastassem, não teríamos as religiões detidas no culto externo e nem a ciência, muitas vezes em corrida, desenfreada para descobrir novas armas, entregue a inteligências sem senso moral. Se as letras bastassem, os índices de suicídio cada vez mais alarmantes, identificando o grave desequilíbrio moral do indivíduo, não estariam alastrando-se entre as classes sociais privilegiadas pela cultura. Se as letras bastassem, não estaríamos na atualidade frente à crescente indústria do aborto, nos lares que a instrução e o conforto se fazem presentes, e ainda com a concordância de muitas autoridades. Se as letras bastassem. Na verdade, não basta ensinar, apenas dando o aprendizado do fazer. Que importa? Saber fazer, se este saber é egoísta e não promove o bem para todos. Vou parar aí para que semana que vem nós damos continuidade da outra parte. Marcos, está aí. A pergunta é bem oportuna, está dentro de tudo que nós estamos aqui conversando. Mas está lá. Não veríamos principais nações alfabetizadas patrocinando o ódio e a destruição através das guerras. Assim como muitas leituras que temos, essa aqui tem mais ou menos 25 anos, mas o texto de Emmanuel tem mais tempo. Não temos como... né? Então, para que possamos observar a atualíssima mensagem que traz, nos chamando a atenção sobre o instruir e o amar, ou vice-versa. As duas asas precisam estar juntas. Por quê? Essas asas, elas são importantes para o desenvolvimento do espírito encarnado ou para nós, seres humanos, os homens, de qualquer nação, como você coloca aqui também, que não teríamos as religiões detidas no culto externo e nem a ciência, olha só, as duas, muitas vezes em corrida desenfreada para descobrir novas armas, o que ainda hoje só acontece. Nós estamos observando aí. Só ligar a televisão, ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, enfim, é só analisar. No próprio Brasil, os armamentos que temos aqui, as drogas, enfim. E aqui os índices de suicídio, está aí a própria espiritualidade nos trazendo, e a própria ciência, as próprias sociedades humanas já sabem que teremos um alto índice de suicídio
daqui para frente ao materialismo puro que está aí assolando a nossa humanidade. Outra coisa aqui, que é identificando o grave desequilíbrio moral, que é a crise moral que a humanidade está passando. Aí outra aqui, não estaríamos na atualidade frente às crescentes indústrias do aborto. Nosso Congresso, como outros tantos países, já definiram o aborto, até liberaram, e aqui nós estamos numa discussão, vamos dizer, de ambos os lados que eu estou acompanhando, não sei quanto a você, Marcos, a gente percebe cada um querendo puxar sarna para o seu lado, mas sem ver o aspecto da mulher, de fato, desse ser que está nascendo, todo um contexto. Aliás, você foi muito feliz quando a mulher em adultério. Olha só que interessante. Então, eu não vejo ninguém se colocando no lugar do outro nesse aspecto da vida, de compreender melhor isso. E aí ele diz, na verdade, não basta ensinar apenas dando o aprendizado do fazer. Como fazer? Para que fazer? Né? Então, tem todo um questionamento que eu sei que você vai se debruçar aí. E a pergunta é, que importa saber fazer se esse saber fazer está aí a chaga da humanidade? É egoísta. E não está promovendo o bem para todos. Aliás, quando promove, é para um grupo. Não é isso? É só aquele grupinho. E isso nós vemos nos países mais civilizados. Pois é, Ronaldo, por falar nos países mais civilizados, durante um bom tempo, principalmente nos últimos 20, 30 anos, países asiáticos, como, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul, países europeus, como os países nórdicos, que você tem ali a Suécia, Suíça, Noruega, Finlândia e assim por diante, esses países, essas nações, e os Estados Unidos, aqui na América, essas nações, em termos educacionais, são consideradas modelos. Se você pegar a Coreia do Sul e o Japão, vai ver que esses dois países asiáticos, já há um bom tempo, priorizam grandes investimentos na educação. Os professores são valorizados e assim por diante. Se você olhar países como a Finlândia, a Noruega, a Holanda, a Suécia, a Suíça, acontece a mesma coisa. E aí todo mundo fica dizendo que esses países são o modelo que nós aqui no Brasil precisamos copiar. Entretanto, os nossos dois países asiáticos, há muito tempo, estão às voltas com o problema do suicídio. Se as letras bastassem, com todo o desenvolvimento econômico e social que eles possuem, e maciçamente se aplicando na educação, eles já deveriam ter superado isso. Mas simplesmente não conseguem. Eles não conseguem mudar, inclusive, as raízes culturais que levam a isso. Porque esses países, embora orientais, mas grande massa da sua população é materialista. Não tem uma visão de além, de transcendência. Vamos olhar agora os países que hoje em dia são modelo. Se nós vamos em eventos internacionais sobre educação, a Finlândia, por exemplo, é apontada como a educação que nós temos que seguir. Escolas ali que são consideradas modelo. Pois é, acontece que a Finlândia, talvez menos, mas a Suécia, a Suíça, a Noruega, a Holanda, estão com as voltas com dois problemas gravíssimos que eles não conseguem resolver. O alto consumo de drogas e agora a violência por causa de gangues que foram se instalando, a máfia que foi tomando conta. São países economicamente e socialmente muito desenvolvidos, mas também são materialistas. E aí que está o problema. Aqui no Brasil, na verdade, nós não temos que seguir nem o modelo coreano, nem o japonês, nem o finlandês, nada disso. Primeiro porque a nossa cultura é outra,
completamente diferente. E nós temos que seguir o próprio caminho. E, na verdade, o que nós temos que seguir, se queremos um modelo, nós temos que seguir Pestalozzi. Pestalozzi com o Instituto de Yverdon, que funcionou ali na Suíça, na primeira metade, no início do século XIX. Tá? O Instituto de Yverdon é um modelo, realmente. E a visão que ele tinha da educação, que era uma visão integral do ser e do processo educacional. Por isso, o texto, que nós nos baseamos no Emmanuel, ele começa a colocar se as letras bastassem. Ora, hoje nós estamos assistindo, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Ora, todos os que estão à frente desses países, desses grupos, são pessoas muito bem formadas intelectualmente. Nos seus gabinetes, os ministros, todos que formam o governo, todos são muito bem instruídos, todos têm diplomas, todos são formados nisso e naquilo, mas estão fazendo guerra. E mais do que isso, ameaçando o mundo. Todos os países que dominam a tecnologia nuclear voltaram a construir mais armamentos nucleares. Estão se preparando, porque, afinal, essas ameaças estão no ar. Mas todos são pessoas altamente intelectualizadas, com muito conhecimento, mas não sabem o significado de cooperação, fraternidade, solidariedade, nada disso. Aí nós colocamos também no texto, com base aqui no Emmanuel, as religiões. Nós sabemos que as religiões, na sua maioria, elas se perderam. Se perderam porque se fecharam em si mesmas. Esqueceram de olhar para o ser humano e a vida, e para o próprio progresso da humanidade. Nós temos religiões que estão paradas no tempo há muito tempo. A sua estrutura organizacional, os seus princípios, seus dogmas estão congelados. Não se mexe em nada. Então, a religião começou a ficar à parte e não fez mais a diferença. Aqueles que estão tentando fazer a diferença estão cometendo um grave equívoco, porque já estão misturando a religião com a política, com o poder político-econômico. E não é por aí. A religião precisa trabalhar o sentimento, a humanização, a religiosidade do ser humano. A mesma coisa a ciência. Ronaldo, basta acompanhar aí as mídias e as redes sociais, você vai pegar as estatísticas, vai ver isso, os bilhões e bilhões de dólares que são gastos em laboratórios, centros de pesquisa, etc., para desenvolvimento de novos armamentos bélicos. E esse gasto é muito maior do que se gasta, por exemplo, para a saúde humana, para o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas e assim por diante. Então, a ciência também se perdeu, porque ela está extremamente materialista. Aí vem a questão do suicídio, que nós aqui já abordamos, a questão do aborto, porque nós espíritas seremos sempre a favor da vida e contrários ao aborto. Mas, infelizmente, isso é o que mais acontece, não é entre os pobres, não. Semi-analfabetos ou analfabetos, que mal fizeram aí o primeiro segmento do ensino fundamental na escola pública. Não. Acontece entre os mais ricos, os mais afortunados, a classe alta, que deveria entender a situação. E você colocou muito bem o que está acontecendo hoje no nosso Congresso Nacional. É um absurdo o projeto de lei que foi apresentado querendo criminalizar o aborto como se fosse um crime comum, quer dizer, vírgula, querendo criminalizar a mulher que faz o aborto. É a sociedade machista, né, que volta com tudo. Felizmente, houve uma reação contrária muito forte e, a partir de hoje, parece que o nosso Congresso Nacional já começou a dar sinais de que vai empurrar
aí esse projeto e tal, e que ele vai ficar meio que na gaveta durante um tempo, mas nós temos que lutar contra ele. Somos contra o aborto, mas isso não significa que tenhamos que colocar a mulher na cadeia durante 20 anos. Né? É uma coisa absurda isso. E que, na verdade, no fundo, defende interesses de grupos que fazem lobby, porque isso é interessante para eles a nível econômico, financeiro. Mas todos esses que estão ali no Congresso Nacional, que estão discutindo essas legislações, todo mundo é formado, todo mundo é diplomado, todo mundo é instruído, conhece muito bem, estudam, mas não tem sentimento. E é o que está faltando. Está faltando sentimento, está faltando esse amor ao próximo. Há um filme, depois eu vou fazer a pesquisa na internet, porque eu realmente agora não me recordo o nome dele. O filme nem é muito conhecido. O filme é estrelado pelo Ed Murphy, esse ator, comediante norte-americano. O filme é meio drama, é meio comédia, ele fica no meio termo, mas, enfim, a história é que o personagem feito pelo Ed Murphy, ele é um meio trambiqueiro, mas ele quer se dar bem na política. Né? E ele tem um golpe de sorte ali, ele sabe manejar as coisas e ele acaba conseguindo se eleger, o que aqui no Brasil é o deputado federal, né? Lá nos Estados Unidos. Aí ele tá todo bobo, né? Porque ele com os trambiques dele lá, fala, agora eu sou deputado, né? E há uma reunião em que ele comparece pelo partido, né? Em que está se discutindo um projeto. Há um projeto lá de torres, de eletrificação, que não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá. Só que essas torres e essas redes elétricas seriam construídas, na verdade, em áreas de preservação, né? Em áreas que iriam prejudicar determinadas populações de cidades. Tá? Aí ele está ali, ele lembra lá para o presidente do partido essa situação, né? Aí o presidente do partido olha para ele assim e fala assim, não, daqui a pouco você vai entender isso. Aí, conversando lá com o representante do lobby das indústrias, né, das empresas que queriam fazer toda essa rede de eletrificação, diz assim, olha, nós temos que fazer um acordo, mas vai depender de vocês. O que é que vocês têm a oferecer para que nós possamos voltar ao projeto? Aí o representante do lobby diz assim, bom, nós podemos, assim, nós estamos dispostos a ofertar a vocês 2 zeros. Aí o presidente pode dizer, 2 zeros é pouco. Tudo bem, não é problema, estou autorizado a 3 zeros. 3 zeros? Não. 3 zeros. Não, eu acho que a oferta podia ser melhor. Poxa, mas vocês, então... Bom, vamos fazer o seguinte, 4 zeros. 4 zeros. Se você falar 5, nós fechamos. E vamos aprovar o projeto no Congresso. Poxa, mas 5 zeros? Mas não. Eles conversam e acertam, 5 zeros. Sai todo mundo, fica o Ed Murphy lá com o presidente. Acho que fechamos um bom negócio. Mas ele não tinha entendido nada dos tais dos 5 zeros, né? Ele não tinha entendido nada, né? Eu falei assim, bom, então nós ganhamos o quê, né? 10 mil dólares, né? Aí o presidente faz um gesto com a mão para subir, né? 100 mil dólares? Eu falei, $1 milhão? Eu falei, isso aqui é o Congresso Nacional, né? E aí, eu estou contando a história, não vou dizer o que vai acontecer depois do resto do filme, mas é isso. O materialismo leva a isso. Ou seja, nós sabemos que o projeto é prejudicial, nós sabemos que o projeto vai fazer o mal para milhares ou até milhões de pessoas. E daí? Se vai fazer bem para nós, porque vai entrar o dinheiro por fora, tá? E depois nós vamos pegar outras vantagens com esse lobby industrial. O materialismo nos leva a isso. Mas todos são muito inteligentes. Pensaram, raciocinaram, planejaram, fizeram um acordo. Por isso, então, que não somente as letras
não bastam. Precisa ter o sentimento, precisa ter o amor. Perfeito, Marcos. Semana que vem promete, nós vamos dar continuidade a todos esses pensamentos que a letra bastasse, mas focalizando realmente na visão de Jesus como exemplo que trouxe para nós e que a doutrina espírita também nos traz. E, principalmente, que nós ainda temos muito o que fazer. Você disse bem aí, como que está acontecendo no mundo aí, a humanidade caminha, mas estamos precisando aí fazer algumas reflexões e retomada de caminho, porque a coisa está muito séria. A guerra está aí iminente, como você também colocou, Marco. A Terceira Guerra Mundial, meu pai falava que a terceira já foi muito tempo, já deve ser a milésima, porque guerra no mundo sempre houve as guerras. Claro que a gente fala da nossa época agora atual aqui, né, do nosso milênio. Então, a terceira está na porta aí, eles estão querendo isso mesmo, o egoísmo, o armamento, o bélico dá muito dinheiro, é muita grana, a gente não faz nem ideia. Aquele filme do Nicolas Cage, que ele faz do Senhor das Armas, retrata muito bem isso. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. Semana que vem estaremos aí. Gratidão a todos pelo carinho e pela atenção. Boa noite a todos que nos ajudaram aí a estar participando, nos assistindo. Muito bem, estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação, com o tema Se as Letras Bastassem, e nós vamos continuar, porque ainda tem toda uma segunda parte do texto base que nós utilizamos hoje. Queremos agradecer a você que nos acompanha, que divulga o programa Espiritismo e Educação, rogando paz em sua vida. Receba o nosso abraço e o nosso muito obrigado aqui também à Estação da Luz, com o nosso Tavares, né, que está aí propiciando esta oportunidade de estarmos juntos toda segunda-feira, às 20h30. Você pode assistir o nosso programa diretamente no canal do YouTube da Web Rádio. Basta você, na pesquisa, colocar Estação da Luz Tavares. E ali você vai ter acesso aos vídeos do nosso programa, podendo assistir a qualquer dia e a qualquer hora. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.